Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos. Sejam plenamente abençoados com o entendimento da palavra de Deus. Quando uma pessoa entende a palavra de Deus, ela adquire a fé naturalmente. Naturalmente, ela adquire a fé que vai conduzir a sua vida até os pastos verdejantes. Muito legal. A fé é o que Deus nos dá para mim, dá para você, dá para todos nós. Agora, quando a pessoa tem fé naquilo que Deus promete na sua palavra, ela se torna livre, independente, livre de seus pecados. Porque pela fé na palavra de Deus, nós somos justificados. É isso mesmo. Nós não temos, os nossos pecados são perdoados, é isso aí. Através da fé nós somos justificados. Então Deus nos dá a fé. Mas essa fé nada tem a ver com o sentimento do coração, da alma. Tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Fé na palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. Então, a fé não é um sentimento, não é uma coisa sensível. A fé é uma certeza, é uma convicção que você tem na sua mente, no seu espírito. Lembra ontem que nós falamos sobre o espírito, a alma e o corpo, que nós somos uma trindade. Nós somos uma trindade, espírito, alma e corpo. Então, o espírito é a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso racional. Por exemplo, Deus dá sabedoria para o homem, tem dado sabedoria para o homem. Se o homem inventa armas para se destruir, Deus lhe deu a sabedoria para ele usufruir dessa sabedoria e beneficiar a si próprio e os outros, o seu semelhante. Mas se ele usa a sua sabedoria para o mal, é o homem que é mau. Então, mas isso funciona na cabeça, no intelecto, na razão, que é o espírito. Então, Deus me dá a fé que quer dizer uma revelação daquilo que é a vontade de Deus. Bom, eu sei que isso aqui é a vontade de Deus. Eu quero, então, obedecê-la, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Bom, se eu decido fazer a minha vontade, eu estou contrariando a vontade de Deus. Mas se eu decido fazer a vontade de Deus, então eu estou usando a minha fé racional, inteligente. E é óbvio que eu vou ser beneficiado com essa fé. Eu vou ficar livre. Eu não vou ficar na dependência do governo, eu não vou ficar na dependência de patrão, do empregado, eu não vou ficar na dependência de ninguém, senão do próprio Deus. Porque a fé nos leva à dependência total de Deus. É isso que é a fé. E isso funciona aqui, ó, na sua cabeça. Você não precisa ser uma pessoa escolada, uma pessoa graduada, nada disso. Você precisa ser apenas obediente à palavra de Deus. Se você entende pouco da palavra de Deus, mas se você obedece o pouco que você entende da palavra de Deus,
Isso já é suficiente. Isso agrada a Deus. Isso faz você justo. Deus justifica você através dessa fé que Ele lhe deu. E você usa para que então possa usufruir os benefícios desse poder chamado fé. A fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, que pesa, que avalia e então decide. Isso funciona na cabeça, no espírito. Agora, falamos ontem também que Deus nos deu a alma. O que é a alma? A alma não é espírito, o espírito não é a alma. A alma é esse ser que sente todas as sensações. Por exemplo, a alma tem os 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato. A alma tem os seus sentidos. O coração reflete a alma. Assim como a mente, cabeça, reflete o espírito, é onde está o espírito, funciona o espírito. Também no coração funcionam as sensações. Você sente isso, sente aquilo. A dor se sente na alma. A alegria se sente na alma. O prazer de comer uma boa comida, uma boa refeição, é na alma. A dor de cabeça é na alma, por exemplo. Então, a alma é o ser que a gente sente. E Jesus veio a este mundo e deu a sua alma para resgatar a nossa alma. Lá no Getsemane, nós vamos tratar disso mais à frente, mas lá no Getsemane, Jesus orou dizendo assim: Pai, passe de mim este cálice. A minha alma está profundamente triste até a morte. Por quê? Porque ele iria dar a sua alma em troca da nossa alma, da sua, da minha, da nossa alma. Então, é a alma, o ser que sente tudo, todas as sensações. E o corpo é o que carrega o espírito e a alma. É isso aí. O corpo é apenas como eu diria, um carro que carrega. É uma condução do espírito e da alma. Tudo que acontece na alma, então, vai refletir no corpo. O corpo vai sentir porque tem alma. A alma está no corpo e ela sente as sensações. Então, quando uma pessoa morre, por exemplo, a alma sai do seu corpo. Quando a alma sai do seu corpo, então aquele corpo morre. Aquele corpo morre. É a alma que sai. O espírito, obviamente, também, a sabedoria. Tudo acaba, né? Quando morre o corpo, morre. Não morre a alma não morre, a alma vive por toda a eternidade. Com Deus ou sem Deus, mas ela vai viver eternamente. O espírito volta para Deus. O espírito, a mente, o racional, a inteligência, volta para Deus, que o deu. A alma, não. A alma vai para Deus se a pessoa conduziu a sua alma ou entregou a sua alma para o Senhor Jesus. Ó, meu Deus, o Senhor deu a sua alma para mim e eu entrego a minha alma, me rendo a Ti, eu entrego a minha alma para que ela possa ser salva. E aí Jesus, então, perdoa os nossos pecados. Os pecados que a nossa alma carregava
são eliminados por causa da fé na palavra de Deus. Eu não sei se eu me fiz ou me faço entender, mas espírito, alma e corpo, cada um tem uma função. O espírito é a inteligência, a alma é o coração, que sente tudo, e o corpo é o que carrega o espírito e a alma. Então, eu queria que você soubesse, quando o espírito, o intelecto, o racional, não aceita ou rejeita, recusa a palavra de Deus ou o próprio Deus, é óbvio que essa alma, a alma dessa pessoa, desse espírito, vai sofrer porque rejeita o doador da vida, o eterno que dá a vida. Então ela vai sofrer. Então Deus nos deu a alma justamente para ter a sensibilidade. Deus tem a sensibilidade. Deus ele é espírito, mas ele tem alma. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então Deus tem alma. Com licença. Ele tem alma. E ele sente na alma a dor da rejeição da humanidade. Com licença. Por isso Davi diz que Deus é sofredor. Por que ele é sofredor? Porque ele ama. E quem ama, sofre. Sofre porque ama quem o rejeita. É isso aí. Então Deus é sofredor. Mas ele ama. Por causa do seu amor, da sua alma, da sua sensibilidade, de compaixão pelas pessoas, ele sofre, porque ele já fez o trabalho dele, a parte dele, ele fez. O dever de casa dele, digamos assim, ele fez. Ele deu o filho dele para salvar as nossas almas. Mas quem não aceita, quem rejeita, é como você, nós, quando temos um filho rebelde, que não quer ouvir a nossa voz, a gente sofre, a gente quer o melhor para eles, mas eles não querem aceitar a nossa voz, os nossos conselhos, a nossa direção. Então, a gente não pode fazer nada, porque a vida é deles. E eles vão sofrer as consequências. Então, minha amiga, meu amigo, assim é Deus. Deus é pai. Deus é pai, ele não é padrasto, ele é pai. Então ele sabe o que é sofrimento, o que é dor. Porque as pessoas não o consideram, rejeitam a sua misericórdia e compaixão. Então eu queria que você soubesse que, eu falei ontem, vou repetir, Deus nos deu a alma, quer dizer, esse ser sensível que sente tudo. Tudo. É a alma que sente. Deus nos deu essa sensibilidade, que é a alma, para que nós pudéssemos entendê-lo, entender o que ele sofre por nossa causa. Então nós sofremos também, porque vemos um filho, uma filha que dá problema, que dá trabalho, que não quer obedecer, que não quer atender a palavra, que não quer o conselho da mãe, do pai. O que a gente pode fazer? O que o pai e a mãe podem fazer? Sofrer só. Somente sofrer e esperar. Aguardar que venha tomar uma decisão certa. Pois bem, Deus nos deu a alma para sentir o prazer da obediência à sua palavra e o desprazer da rebeldia à sua palavra. Então, a nossa alma sofre. Sofre.
Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, recusamos obedecer a palavra de Deus, nós vamos sofrer naturalmente. Não é Deus que está punindo, não. Ele permite que nós soframos porque nós temos uma alma e nós sofremos com os nossos erros. Então, a alma que ele nos tem dado é, por exemplo, o prazer é para sentir o prazer da obediência, ou para sentir o desprazer da desobediência à palavra de Deus. E isso, amiga e amigo, é o que faz as pessoas sofrerem nesse mundo. E não culpe a Deus, porque Deus nos deu a inteligência, Ele nos deu a sabedoria, Ele nos deu talentos, né? As pessoas têm talentos, todos temos talentos, todos nós. Às vezes a pessoa não tem cultura, mas é talentosa, sabe pintar, sabe tocar instrumento, tem uma voz belíssima, canta, que é uma maravilha, etc, etc, etc. Deus nos dá o melhor, mas se nós viramos as costas para Ele, então o melhor que Ele nos dá não vai nos dar prazer. Por quê? Porque o pior, que é a dor, o sofrimento de rejeitá-lo, é muito maior do que os prazeres que Ele proporciona para a gente. Ele dá o prazer. Você, todo dia, tem o prazer de comer, deitar, dormir, descansar, tomar o seu banho, não é? A gente tem um prazer imenso. Mas também temos o desprazer de sermos rejeitados, não é? Às vezes o filho é mal criado, não é? A filha é mal criada. O que o pai e a mãe podem fazer? Vai bater? Vai resolver? Não, não vai resolver. Então, a alma que nós temos é para sentir as sensações de prazer quando obedecemos a palavra de Deus e desprazer, desgosto, quando desobedecemos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala, lá em Romanos, a respeito disso. Ele ensina, Romanos, capítulo 8. Você vai ver, ele trata dessa situação. Ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Está em Cristo Jesus aqueles que creem nele como seu Senhor e Salvador, aqueles que o têm como seu Senhor, como seu Deus, o seu Salvador. Então, quando a pessoa tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então elas estão salvas. Então, e salvas, elas não são condenadas. A consciência delas é limpa, elas têm paz com Deus. E é justamente isso que ele diz aqui. Ele diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Carne aqui não é o corpo, não. A carne aqui é o coração. O coração é que comanda o corpo. É o coração que quer fazer e satisfazer as suas vontades. Ele usa o corpo, então, que é a carne. Então, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito Santo. Cabeça. Porque a lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, quando nós submetemos a nossa mente à voz de nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus, então já não há lei para nos punir, porque nós somos livres, porque Jesus cumpriu a lei por nós. E quem está em Jesus está salvo. Quem não está. Ainda há pouco eu estava conversando com uma pessoa que esteve num hospital e ela estava junto com uma enfermaria e do lado da sua cama tinha uma senhorinha que estava vivendo seus últimos momentos da vida. Então, ela ouvia a senhora gritar e chorar e dizer: "Oh, Fátima, minha Nossa Senhora de Fátima, me ajude aqui, me tire dessa situação." Tadinha, ela, no final da vida, estava invocando Fátima com todas as suas forças e morreu. Então, veja que as pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, erram e, às vezes, não tem mais volta, não tem como resolver o problema, porque elas estão tão obcecadas com os deuses deste mundo que elas não dão a mínima para aquele que morreu por elas. Então, minha amiga e meu caro amigo, para quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Nessa própria epístola, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim: tendo sido, pois, perdoados. Justificado quer dizer perdoado. Justificado, perdoado, temos paz com Deus. É isso mesmo. Você vê que a fé no Senhor Jesus automaticamente nos traz a paz com Deus. É isso aí. Você está buscando paz? Por que você não tem paz? Porque está faltando Jesus na sua vida. É isso. Ele diz aqui: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa tem a fé no Senhor Jesus, ela tem paz com Deus. Quando ela não tem a fé no Senhor Jesus, ela não tem paz com Deus. Porque Jesus morreu por ela, então ela tem direito à paz. Mas se ela não tem Jesus, ela não tem paz. Entendeu, amiga e amigo? Veja como é importante você entender essa química da trindade humana: espírito, corpo e alma. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Por isso também lá o apóstolo Paulo ensina: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, quer dizer, vos separe em tudo que não presta, fique separado. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. E a vinda dele está aí às portas. Aleluia. Quisera que fosse agora, hoje. Eu queria. Mas enquanto ele não vier, nós vamos trabalhando, lutando para que
as pessoas venham ter essa consciência espiritual, para que o seu coração seja livre, quer dizer, a sua alma seja livre do jugo deste mundo, para que o seu corpo venha viver até os últimos dias numa velhice ditosa, como diz a palavra de Deus. Ficamos por aqui e amanhã falaremos mais. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.